Vamos a isso, Diogo Simão, para a edição 40 do Capital Aberto, depois desta falsa partida, agora é sério. Edição 40, número redondo. Como está, meu caro? Bem Epá, mas disposto? isto, edição 40, tudo à conta de Paulo Soares, que eu contribuo marginalmente para o sucesso deste nosso programa, pá. A pala dos dois, estamos cá os Enfim. dois, não é? Epá, sim, Religiosamente, não é? mas isto, de Portanto, facto, tu és muito mais, lavras muito mais do que eu, né? No que diz respeito aqui a este tema. Mas sim, muito bem, pá, estou muito é a satisfeito. união de Tu forças dizes, que leva isto para a frente, pá. o nosso último episódio foi um episódio que bateu máximos, a reboque do Bitcoin, não é? Portanto, estamos aqui numa era de ouro, não é? Sim, é reboque de muita coisa, também com a participação especial do João Lepreia, é sempre bom ter o João connosco. Acho que ele é o nosso, acho que ele é o responsável pelo sucesso A dos nossa nossos. expert de várias matérias, para já relógios e eleições dos Estados Unidos, mas há outras áreas em que o João pode ser bastante útil e acrescentar bastante valor a quem nos ouve, e sobretudo é isso, acho que é importante pelo menos que quem nos ouve fique alguma coisa de interessante, ou que retenha alguma coisa interessante destas nossas conversas dentro daquilo que humildemente podemos acrescentar. E Muito esta bem, semana podemos acrescentar algumas coisas, não é? Porque houve podemos, sim, senhora. muita coisa que aconteceu no mercado. Começamos pela newsletter? Vamos embora. Muito bem, então vamos começar pela newsletter, que hoje, esta semana, é ilustrada por uma granada com uma pelugem muito sui generis, portanto é uma granada, quem está a ouvir no Spotify, uma granada com o cabelo do Trump, que basicamente foi um bocado... É a imagem perfeita daquilo que aconteceu nos mercados financeiros desta semana, depois da eleição de Trump, que foi realmente bombástico, sobretudo para algumas classes de ativos, entre elas a Bitcoin, que disparou para máximos históricos, atrás de máximos históricos, ou seja, foi quebrando barreiras atrás de barreiras até chegar ao incrível valor de $90 mil. Não tenho a certeza se chegou a bater nos 90 mil, se não ficou lá muito, muito perto, nos 89 e qualquer coisa, o que é absolutamente brutal este rally que esta criptomoeda fez nesta semana, mas era algo esperado em caso de vitória de Trump e, sobretudo, se essa vitória fosse acompanhada de uma clara maioria para um lado ou para o outro, ou seja, a forma, e aqui é uma opinião minha, este entusiasmo com que os mercados viveram o pós-eleição foi sobretudo gerado pelo facto de ter havido uma vitória clara. Neste caso foi do Partido Republicano e de Trump, podia ter sido de Kamala e do Partido Democrata, e se a vitória tivesse sido tão expressiva como foi a vitória republicana, eu acredito que se calhar em alguns segmentos diferentes, se calhar mais healthcare, menos setor financeiro, se calhar mais transição energética, mais energias renováveis, menos tecnologia, mas acredito que de facto também tivesse havido um rally forte nos mercados financeiros, porque como fui escrevendo ao longo das últimas semanas, mais do que quem ganha, o mercado não quer a incerteza, não queria aquele pântano que resultou da última eleição, quando a Joe Biden ganhou as eleições e Trump não reconheceu, e tivemos aquelas semanas bastante agitadas nos mercados financeiros. Tu concordas com esta visão? Achas que realmente o mercado está mesmo contente com o Trump ter ganho? Quer dizer, acho que sem dúvida que o reflexo de tudo aquilo que orbitou em torno do que a resposta dos mercados, sejam os mercados especulativos, sejam os mercados de capital, acho que sim, acho que toda a gente está contente. Isto é um bocado, eu tenho uma opinião, eu sei que não acrescento muito valor, porque aquilo que eu vou dizer é a minha opinião pessoal daquilo que é como um ser vivo que coabita no mesmo mundo que o Trump. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, ele é um fenómeno. Não, acho que é um Trump muito diferente de há 8 anos atrás. Portanto, é um Trump que fala Melhor com ou para pior? uma... Eu acho diferente. Não, eu acho que ele infelizmente para nós, mas felizmente para o mundo, não é? Porque conduziu à eleição dele, não é? Mas acho que é um Trump muito diferente para melhor, na perspectiva de que ele eu acho que ele deixou de ter um discurso all eyes on me e passou a ter um discurso de se começar a rodear de pessoas mais competentes. Portanto, ele antigamente, há 8 anos É atrás, menos um one-man show e mais uma equipa.
Sim, sim, sem margem para dúvidas. Aliás, o vice dele neste momento é um bom exemplo disso, é um vice com ambição, é um vice que está na política há muito tempo, não é um Pence, não é? Portanto, é um tipo que E é está... mediático, não é? É alguém que de facto tem uma imagem, uma presença forte, o que Sim, no Trump, se calhar no houve, Trump de antigamente, poderia não ver com houve. bons olhos a ver alguém que lhe faça sombra. E é um vice-presidente que escreveu um livro a dizer mal dele. Sim, é Isto, um isto, senhor. isto, isto no tempo, isto acontecer no ecossistema de Trump é uma coisa única. Por isso, aquilo que eu te posso dizer é que se me perguntas se eu vejo se isto faz sentido, faz. Epá, acho que aquela questão das taxas das tarifas que ele está a dizer que vai impor, etc. Acho que isso é como há um short muito interessante do Mark Cuban de facto a falar sobre esta questão das tarifas, porque ele de facto acho que não tem uma visão muito clara daquilo que representa as tarifas no mercado dos Estados Unidos da América, mas a verdade é que o Trump diz estes chavões e depois não mede bem as consequências deles, não é? Isto é um bocado como a questão do quem é que pagou o muro, não é, do Sim, mas México, não é? atenção que agora está bastante mais legitimado com uma vitória em toda a linha, quer Não, claro, não, no sim, Senado, quer no sim, Congresso. sim, mas o que estou a dizer é, estes chavões que ele usa, tem o problema que é que ele diz isto, não é? Para ser mediático, mas depois diz, quem é que pagou o muro contra o México? Quem é que pagou o muro com a fronteira do México? Foi o México? Não Pá, é, não foi. não é por acaso que um dos principais. É verdade que os mercados financeiros tiveram uma semana fortíssima de valorizações em várias classes de ativos, mas houve algumas que desvalorizaram. Uma delas, as ações europeias, precisamente por causa da questão das tarifas, que vão afetar as empresas europeias. E, Claro, obviamente, os Estados Unidos é um mercado importante para qualquer empresa europeia, mas também a dívida pública americana, que se espera que vá disparar o para teu a gráfico, estratosfera com não, algumas das medidas que o Trump. o teu último gráfico da semana passada, que tu mostraste exatamente sobre as previsões daquilo que tinha a ver em Exatamente, relação à da dívida, subida da dívida pública da americana dívida, e o e mercado está a descontar isso nas yields das obrigações do Tesouro. exatamente, pronto. Vão ser 4 anos de alguma prosperidade em algumas matérias e atenção. E é perigoso pelo que eu te disse. O Trump hoje tem 79 anos ou 78 anos ou assim uma coisa qualquer. Vai acabar com 83, 82, seja o que for. Pá, e temos um vice que é ambicioso e atenção ao Elon Musk. Esta aparição dele recente neste rally final não é uma aparição que, na minha opinião, não tem a ver só com contratos com contratos com a NASA e contratos públicos. Vamos deixar isso Vai. para mais daqui a pouco. Vamos falar um bocadinho mais sobre Desculpa, causas. desculpa. Não tens Boa nada a pedir maneira de... desculpa. É Estou pá, a tentar apenas estás a... pôr ordem na casa e não esgotar Não, não, o não. tema Sim, eleições sim, sim, americanas, sim, porque sim. acho que temos algumas coisas para dizer, Sim, sim, quer desculpa, tu, tens quer eu, razão. Mas na pronto, segunda, acho na que segunda respondi à parte. tua pergunta, não respondi? Sim, claramente, sim, claramente. E de facto, na verdade, acho que qualquer pessoa que é minimamente atenta aos mercados financeiros sabe o que é que aconteceu esta semana. Valorizações absurdas, isto que estamos a ver na imagem é o gráfico do S&P 500 e vê-se de facto esta parede aqui no final do gráfico, que foi de facto esta última semana de valorizações absolutamente brutais, que leva o índice quase para os 6 mil pontos, e isso foi de facto... repercutiu-se em todos os principais índices nos Estados Unidos, quer no Nasdaq e quer no Russell 2000, o índice das pequenas e médias empresas. Falávamos há pouco aqui em off sobre as pequenas e médias empresas que têm muito a ganhar com algumas das medidas, pelo menos medidas que o Trump anuncia que vai implementar. Depois vamos ver se na prática as coisas acontecem como estão previstas, mas é um cenário, de facto, este outcome das eleições dos Estados Unidos é um cenário positivo para as pequenas e médias empresas. Alívios fiscais afetam significativamente as empresas mais pequenas, que estão mais pressionadas nos cash flows a esse nível. Portanto, há aqui uma boa perspectiva para este segmento empresarial nos Estados Unidos, que também é importante para a economia, porque obviamente a maior parte das empresas são obviamente de média e de pequena dimensão. Não é por acaso que o índice das pequenas empresas é o Russell 2000, tem 2.000 constituintes, e o S&P, o índice das grandes empresas, são 500. Um gráfico interessante que é o retorno no dia pós-eleitoral de várias asset classes diferentes, que justifica ou que vem comprovar aquilo que estava aqui a dizer. As small caps no dia a seguir às eleições valorizaram quase 6%,
as mid-caps 4.2%, o Dow Jones 3.6%, o Nasdaq 3% e o S&P 500 2,5%. Depois, o que é que desvalorizou no dia a seguir às eleições? As Treasury Bonds, falámos ainda agora disso, a dívida pública americana e as International Stocks, as ações internacionais, que obviamente, neste cenário de tarifas agressivas por parte dos Estados Unidos, poderão de facto ver as suas exportações para os Estados Unidos bastante mais complicadas e todos sabemos o quão importante é o mercado americano para empresas internacionais. E outro gráfico interessante que acho que vale muito a pena, perdemos aqui um minuto a olhar para ele, é porque falávamos nisso e nós falamos aqui muitas vezes isto, quer tu quer eu, que é nós de facto discutimos muitos temas de mercados financeiros neste espaço e noutros, sempre com este disclaimer que obviamente não somos o maior expert do mundo, nem lá perto nestas matérias, não é? Não estamos aqui, não queremos competir, não quero, pelo menos falo por mim, não quero competir com uma JP Morgan, com uma Goldman Sachs, que tem equipas dedicadas a analisar os mercados financeiros 24/7, mas não deixa de ser curioso nós olharmos para aquilo que essas principais casas de investimento antecipavam em dezembro do ano passado, portanto dezembro de 2023, aquele que seria o valor de final de ano do S&P 500, ou seja, os seus prognósticos para a evolução do S&P 500 ao longo de 2024. E, para quem nos está a ouvir, vou tentar dissecar este gráfico. Quem nos está a ver no YouTube é fácil de ler este gráfico. A barra azul, que é a barra mais à direita, é a valorização do S&P 500 atual, ou melhor, a valorização de ontem, que está praticamente nos 6.000 pontos, e depois temos um conjunto de barras vermelhas, que são as projeções de todas as principais casas de investimento, e a mais otimista de todas, que era a Yardens Research, estimava que o S&P 500 iria terminar 2024 nos 5.400 pontos. Isto era a mais otimista. A média estava nos 4.861. Ou seja, o S&P 500 valorizou mais de 1.000 pontos face à média daquilo que as principais casas de gestão de investimento antecipavam que fosse a evolução do S&P 500. Portanto, às vezes, quando olhamos de facto para aquilo que os grandes experts dizem e antecipam e preconizam sobre o que é que vai ser a evolução do mercado financeiro, é preciso de facto terem atenção que ninguém tem uma bola de cristal, portanto as previsões são o que são, é importante estarmos atentos a elas, perceber o racional, mas ter sempre uma visão bastante cautelosa e não assumir por default que aquilo que se está a antecipar é aquilo que vai acontecer na prática. E só para reforçar aquilo que acabei de dizer, este gráfico que estamos a ver agora é o retorno dos vários setores de equity nos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump. E hoje, aquilo que os principais analistas dizem é que o setor financeiro tem imenso a ganhar com esta vitória do Partido Republicano. Healthcare menos. Healthcare estimava-se que fosse um setor muito forte em caso de vitória do Partido Democrata e não do Partido Republicano, mas curiosamente, de 2016 a 2020, durante a vigência de Trump no primeiro mandato, o setor financeiro foi, tirando energia, que teve um retorno negativo nesse período, foi o setor com o retorno mais baixo, mais fraco, enquanto que Healthcare foi o terceiro que mais valorizou no mandato de Trump. Não deixa de ser curioso que há hoje uma retórica que de alguma forma contradiz os números de 2006, entre 2016 e 2020. Bem sei que estávamos num ambiente diferente, a época não é a mesma, passaram alguns anos, mas ainda assim acho que é importante termos em atenção que por vezes, e não raras vezes, o mercado comporta-se de forma bastante diferente do que aquilo que toda a gente está à espera. No curto prazo pode de facto ter dado razão aos analistas, tudo aquilo que valorizou nesta semana foi aquilo que se esperava que valorizasse, Bitcoin, a Tesla de Elon Musk, e com o seu apoio fantástico ao Trump, fantástico em termos de dotação financeira que ele entregou à campanha do Partido Republicano, e isso de facto correspondeu depois nas bolsas, mas não significa que os próximos 4 anos vão ser a cópia desta primeira semana. Sim, mas diz-me uma coisa, quando, ainda um bocadinho atrás em relação ao teu gráfico que tu fazes, em relação à previsão em relação aos pontos do S&P 500, diz-me uma coisa, tu fiquei ainda um bocadinho aí, o que é que justifica esta decalagem, na tua perspectiva? Isto é, JP Morgan, de facto, foi quem previu em baixa, quem fez uma previsão em baixa. Pontos, portanto, falhou redondamente. O que é que justifica isto? Fala em Trump, não é? Há várias coisas que justificam. Trump é uma causa recente, não é?
Portanto, não é a justificação disto, não é? Há várias razões. A primeira, e eu diria que é a mais importante, é que as casas de investimento, sobretudo estas grandes casas de investimento que têm muitas responsabilidades, é diferente que tu falhes projeções de uma forma conservadora versus falhares de uma forma otimista. O que é que eu quero dizer? A forma como o mercado te vê, uma JP Morgan, se a JP Morgan disser, epá, este ano vai ser fantástico, o S&P 500 vai subir 30% e há um crash, a imagem corporativa que fica é muito pior do que se a JP Morgan for cautelosa, epá, não esperamos um retorno muito significativo no S&P 500, há aqui alguns riscos, riscos geopolíticos, eleições, blá blá blá, e apontam um price target mais conservador e depois acabam por falhar, mas por terem sido demasiado cautelosos. Isto não é visto pelo setor financeiro e pelo mercado de uma forma tão negativa quanto tu estás no ponto oposto. Estás a antecipar um ano absolutamente fantástico e as coisas correm muito mal. Portanto, parte da explicação é, de facto, as casas de investimento adotarem sempre uma postura mais conservadora para não serem apanhadas na curva, passa a expressão. Depois, o segundo fator, efetivamente o S&P 500, face àquilo que nós racionalmente poderíamos antever que eram os riscos para o mercado financeiro em 2024, teve uma performance que surpreendeu pela positiva, de facto, não reagiu em baixo, houve ali algumas flutuações, agosto, o período do verão foi ali um período mais atribulado, mas também normalmente o verão é um período atribulado dos mercados financeiros, mas ainda assim, de facto, o S&P 500 acaba por, até a data de hoje, ter um ano de 2024 que, face àquilo que nós estávamos a olhar em frente e a perspectivar, surpreendeu pela positiva, portanto é natural que de facto tenha tido uma performance acima do que toda a gente previa. O que é menos natural é que tenha sido tão acima, de facto, esta decalagem entre aquilo que eram as previsões e aquilo que acabou por ser a performance do S&P 500, e atenção, ainda não fechámos o ano, mas tipicamente esta reta final do ano também costuma ser positiva para o S&P 500, portanto acreditamos que possa de facto estender, talvez não desta forma tão exuberante, de uma forma um pouco mais moderada, mas estender esta trajetória de ganhos até final do ano. Mas pronto, ainda assim eu diria que estas são as duas principais razões que levam a que os analistas tenham uma visão que depois se revela tão diferente da realidade. Muito bem. Obrigado pela tua explicação. Sempre um gosto, meu caro. E outro dos temas da semana é Bitcoin. É o grande campeão da vitória. Quanto é que tu achas que ganhou nesta semana? Quanto é que ganhou a BlackRock? Só com a Bitcoin? Não faço a mínima ideia, mas seguramente ganham muito em trading, em transações e em volume sob gestão, obviamente, em comissões de gestão, mas serão seguramente números absolutamente seguramente estratosféricos. O que se movimenta, eu estava aqui a ver, nas últimas 24 horas, eu vou te dizer um número, não é? Portanto, nas últimas 24 horas, em trading, 161 bis de bitcoins. Absurdo. A Bitcoin bateu recordes de inflows nesta semana, no seguimento da vitória de Trump, e ultrapassou em AUM, em ativos sob gestão, o ETF de ouro. E atenção, vamos fazer aqui uma ressalva. O ETF de Bitcoin, o EBIT da BlackRock, foi lançado há 10 meses. Estamos a falar de um ETF um fundo que ainda nem tem um ano de vida e ultrapassou um fundo, eu não sei quando é que o ETF de ouro da BlackRock foi lançado, mas eu diria se calhar década de 90, talvez. Não, é de facto absolutamente esmagador a quantidade de dinheiro que está a ir para Bitcoin. Não te sei dizer quanto é que a BlackRock ganhou, mas sei-te dizer, por exemplo, e esse é um fato curioso, quanto é que o Elon Musk ganhou desde a vitória de Trump. Foram 70 mil milhões que o Elon Musk ganhou em uma semana com a vitória de Trump. Tendo em consideração que o homem investiu, eu digo investir propositadamente, 50 milhões na campanha do Partido Republicano, acho que foi não sei se foi o investimento do século, mas 50 milhões para um retorno de 70 mil milhões é um trade-off absolutamente incrível. Mas o que é só com a Tesla? Ou... Com valorização da Tesla, sim.
Filha da mãe. É incrível. Pá, é Há uma cena. mensagem fulcral aqui, que é dinheiro gera dinheiro. Portanto, investir, a única forma de facto de termos retorno nos mercados financeiros é estarmos lá dentro, é estarmos investidos. Porque se não estamos investidos, tudo isto passa-nos ao lado. E de facto é mais do que verdade. Dinheiro gera dinheiro e quanto mais cedo... Que belo mapa. Quanto mais cedo nos apercebemos disso, melhor. Tudo verdinho no heatmap das ações americanas. Tudo não, quase tudo verdinho no heatmap das ações americanas. Acho que é das poucas vezes que vemos isto tão verdinho, não é? Sim, o S&P 500 teve uma das melhores sessões. Não sei se não teve a melhor sessão do ano. Seguramente uma das melhores do ano, se não foi a melhor. Portanto, isto é o heatmap semanal, significa que estas valorizações que estamos a ver... Mas a Tesla valorizou 44%. 44% na última semana. O que é absolutamente esmagador. Eu não tinha percebido isto, não. Isso até podemos... Isso é um fenómeno. Isso é um fenómeno... Era expectável. Obviamente, a Tesla é um título muito volátil, atenção. É normal que a Tesla tenha estes movimentos. Quem é que valoriza numa semana num índice como o S&P 500? Tipo, quem é que valoriza numa semana 44%? Isso é incrível, meu. Em circunstâncias muito excepcionais é incrível, mas é perfeitamente comum. Hoje, por acaso, está a desvalorizar bastante, está a corrigir. Bastante, vou sim. partir o gráfico. Estamos a ver o gráfico da Tesla. Este é o último mês. Se olharmos, se calhar, aqui a mais longo prazo, os últimos 6 meses, é impressionante aqui este rally. Aqui, no final de outubro, já a Tesla estava-se a antecipar que houvesse, de facto, aqui uma vitória de Trump e começou-se a fazer notar na cotação, depois corrigiu um bocadinho e depois dá este salto absolutamente. Que cena incrível. Brutal. Que cena incrível. Isto agora visto assim, parece óbvio, não é? Agora, em insight, não é? É fácil nós olharmos para trás e vermos onde é que podíamos ter investido, onde é que devíamos ter investido, sabendo que eu acho que aqui o risco era, obviamente, seria claro que no curto prazo, e há movimentos, obviamente ninguém tem uma bola de cristal, ninguém pode adivinhar o mercado, mas há movimentos que são mais expectáveis do que outros. Esta valorização da Bitcoin e da Tesla, em caso de vitória de Trump, era altamente expectável. Aqui a questão é, o Trump iria vencer ou não vencer? Portanto, porque também o inverso seria verdade. Se o Partido Democrata tivesse vencido, a Bitcoin seguramente que tinha-se despedaçado e a Tesla, idem aspas. E estamos a falar de ativos muito voláteis, portanto o investimento aí podia facilmente em poucos dias estar a perder 20, 30, 40%. E isso é preciso ter em consideração quando olhamos para estas oportunidades de investimento, olhar para os dois lados. E não era assim tão claro que o Trump fosse ganhar as eleições, não é? Nós falámos nisso na véspera, falámos aqui neste espaço na véspera das eleições. As últimas semanas tinham indicado uma recuperação do Partido Democrata, pelo menos naquilo que era a informação publicada. E de facto esperava-se uma eleição muito mais disputada, muito mais no limite do que aquilo que acabou por ser. Porque também te digo, se fosse fácil antecipar, ou seja, se as projeções já fossem claras e inequívocas de que Trump iria ganhar sem margem para dúvidas ou com poucas margens para dúvidas, estes movimentos de valorização já tinham acontecido. Portanto, se calhar, após a confirmação da vitória, não teria havido espaço para uma tão grande valorização como aconteceu. Claro. Aconteceu porque, de facto, o mercado estava quase em 50-50. Quem ganha? Ganha este ou ganha aquele? Sim. Portanto, andou ali na expectativa. Depois ganha com uma vantagem tão inequívoca que, de facto, o mercado, e eu acho que continuo a dizer, vou reforçar este ponto, acho que o cerne da questão aqui foi o quão inequívoco foi a vitória, neste caso de Trump. Se fosse de Kamala seria a mesma coisa, o quão inequívoca um dos lados venceu as eleições, porque não deu margem para as dúvidas. Os mercados podem arrumar este tema, eleições americanas, e seguir a sua vida, sabendo com o que é que podem contar para os próximos 4 anos, e isso é o mais importante para o mercado, e o mercado somos todos nós. Não gostamos de incerteza, gostamos de saber com o que podemos contar. Claro. Pois foi de facto uma semana incrível. Acho que tirámos várias aprendizagens e várias leituras sobre
sobre o que é que o mundo está disponível, não é? Quer dizer, há tanta surpresa, não sei se podemos remeter já aqui para Sim, este podes virar a fenómeno página. do trumpismo. Não, porque de facto, eu acho que, apesar de ser um bocadinho óbvio aquilo que ia acontecer, havia esta semana, o Ricardo Araújo Pereira colocou as questões de uma maneira diferente, que é que às vezes também já fizemos este exercício aqui, que não é novidade, não é? E já fizemos isto até foi no arranque deste tema da corrida à Casa Branca, que foi o exercício é o que é que aconteceu de tão errado para que o que é que aconteceu de tão errado para que o Trump tivesse outra vez na presidência dos Estados Unidos da América. Não é perceber o que é que aconteceu, não é perceber como é que ele ganhou, e por outro lado também não é perceber o que é que aconteceu do outro lado dos democratas. Portanto, o que é que aconteceu tão errado, não é? Isto é um exercício tão estranho de se fazer, que é de se pensar que Trump é um ser sui generis, na forma de todas as polémicas que ele tem vindo a ser alvo nos últimos meses, anos. Aos olhos da... sui generis, eu concordo contigo, não significa que seja visto de forma negativa por toda a gente. Não, claramente não é? Ganhou as eleições e ganhou é um criminoso, o voto popular. É um criminoso, portanto, ele aos olhos aos olhos dos tribunais da América, ele tem crimes neste momento em curso, que obviamente neste momento já estão... Diogo, mas tu tens que olhar aos tribunais da América, não aos tribunais de Nova Iorque, e também temos que ver a forma como a América profunda olha para Nova Iorque, não é? Olha para as elites de Nova Iorque. Até que ponto é que realmente a população nos Estados Unidos valoriza aquilo que são os processos judiciais que o Trump está a enfrentar em Nova Iorque? Claro. Isso para nós ocidentais, faz todo o sentido. Atenção, eu não estou a fazer de advogado do diabo, mas não estou a defender o Trump. Estou a dizer é que é preciso também pôr-nos no lado do eleitor americano e tentar perceber mais do que... acaba por parecer que nós temos muito fazemos muito este paralelismo com o que se passa em Portugal com o Chega, não é? Que é como é que o nosso discurso é sempre o mesmo. Como é que se pode votar, como é que alguém vota no André Ventura? Como é que alguém pode votar naquele homem? Como é que alguém pode defender aquele partido? E não, de facto, tentar compreender o que é que leva as pessoas que votam naquele partido a votar naquele partido, não é? Tentar perceber o racional, tentar perceber a mente deles, não é? Mas sem dúvida, foi uma vitória clara. Foi a todos os estados, nos swing states, o gajo ganhou tudo, meu, ele ganhou tudo. É incrível. Ganhou, cresceu sobretudo entre os latinos e entre a população negra. Ou seja, ele vai ganhar onde menos esperava que fosse ganhar. Exatamente. E de facto ninguém para pensar o porquê, não é? Esta história, só porque isto é um pouco, se calhar, pensar aqui sobre um ângulo de psicologia humana. Quando nós falamos de imigrantes, os imigrantes não são todos iguais. Nós temos um imigrante ilegal que chegou há 6 meses aos Estados Unidos e está a tentar reconstruir a sua vida, e bem, e com todo o direito, fugiu de um sítio de guerra ou whatever, e que obviamente não se revê em Trump e quer que a Kamala e o Partido Democrata vença. Mas depois temos os imigrantes que chegaram lá há 10 anos, não é? Que se calhar tiveram que passar por um processo de legalização, tiveram que lutar para conseguir se integrar, para conseguir ter a sua estabilidade, um emprego que lhe pusesse comida na mesa. E que se calhar agora olham para aquilo que, com justiça ou não estou a dizer que a imagem que lhes é vendida é a imagem real, mas é-lhes vendida uma imagem que eles pensam, caramba, eu quero é poder continuar a ter o meu emprego, que custou-me tanto há 10 anos atrás, quando viajei para cá, custou tanto a conseguir, eu quero defender a minha integração, quero continuar a poder comida na mesa para a minha família. Neste ambiente inflacionário que os Estados Unidos viram nos últimos 4 anos, foi a população que mais sofreu. E é fácil tu veres. Não é preciso, de facto, inventar a roda para perceber como é que muita desta gente, e acabou por acontecer, votaram no Trump, muita desta gente acaba por votar no Trump e não votar no Partido Democrata, que andou entretido em temas de ideologia de género, muito associado a temas de wokismo, quando tu tinhas os americanos a ver os preços dos bens no supermercado todos os dias a subirem de preço e a terem que cortar aqui e cortar ali. Mas esta é a minha visão. Acho que, tal como em Portugal, nós não olhamos com os nossos olhos e não tentamos olhar com os olhos do resto da população.
Sim, mas pronto, mas a verdade é esta, temos Trump no poder dentro de menos de 2 meses e, e pronto, e vamos ter aqui acho que vão ser bons tempos para quem quiser investir, acho que vão ser Nos maus Estados tempos Unidos, na Europa nos se Estados calhar não. Unidos, sim, exatamente. Acho que vão ser maus tempos para o mundo, acho que vamos ficar mais fechados. Posso estar muito enganado, acho que ele vai separar e segregar mais ainda a América do resto do mundo, nomeadamente da Europa e da China. Acho que ele vai ficar, e obviamente que isto vai ter um peso grande. Vamos ver o que é que isto vai dar do ponto de vista da nossa. E vamos ver o que é que a Europa está disponível para reagir em relação a isto. Mas esse pode ser um fator positivo aqui, ou seja, nós de facto na adversidade podemos tentar ver o lado positivo das coisas, que é, se calhar a Europa finalmente tem que perceber que não pode, tem que deixar de contar com os Estados Unidos e o projeto de integração ser visto de forma mais séria, sobretudo os temas que não estão debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, e isso de facto acabar por se revelar positivo para a Europa, que vê-se obrigada a estreitar políticas de integração e a contar com ela própria e menos nos Estados Unidos. Portanto, diria que há possibilidade de ver as coisas pelo lado positivo mesmo. Agora, é claro que Trump não vai ser amigo da Europa como os democratas o foram, como Biden o foi, sobretudo nos temas que nos são mais importantes, os conflitos geopolíticos, a economia, mas isso se calhar talvez tenha esse benefício de nos fazer focar em nós próprios Europa, e pensar que temos que nos fazer a vida por nós e não contar sempre com proteção alheia. Qual é a tua opinião do ponto de vista geopolítico? O que é que tu já falei sobre aquilo que eu achava. Na tua opinião, o que é que achas que realmente vai acontecer? O que é que achas como é que isto vai influenciar em termos do... Vês isto, tu dizes que é na adversidade que a gente se deve mudar, mas tu acreditas que nós vamos conseguir dar essa resposta? Achas que a Acredito Europa que possa ter esse efeito benéfico. Agora, efetivamente, vamos viver um mundo muito mais polarizado. Ou seja, vamos viver num mundo de blocos em que as divergências, de facto, a regionalização inter-nações vai se acentuar. Nós vamos ter a China mais isolada, vamos ter a Ásia mais isolada, vamos ter a Europa mais isolada e os Estados Unidos mais isolados. Cada um a competir em vez de facto, tentar implementar um crescimento económico global comum, cada um a tentar competir para ter a maior fatia daquilo que existe disponível na economia para si próprio. Isso, de facto, não é positivo, claramente, sobretudo para um integracionista como eu, mas, por outro lado, pode, de facto, ter este efeito benéfico de dar aqui um abanão numa Europa que está muito parada no tempo, que está a definhar do ponto de vista económico, do ponto de vista político, e que precisa claramente de um abanão. Se vai ser este ou não sei. Se ainda vamos a tempo ou não, também não sei. Que precisa de que o status quo terminasse, precisava. Vamos ver se é este evento ou não. Pois, pode ou não é. Repara, temos aqui, eu vejo isto às vezes desta maneira, que é, temos uma França super consumida com dívida, temos uma Alemanha que passar por um momento político baixo, fraco, mau, que vai ter que se reinventar do ponto de vista económico. Temos uma Itália que está a tentar fazer uma viragem à direita, mas que em termos de dívida também está de facto a passar um mau bocado. E, portanto, temos os principais players e temos neste momento um Reino Unido que não conta para o baralho, não é? Portanto, eu vejo com alguma preocupação de facto isto, não é? Não temos uma França próspera, não temos uma Alemanha próspera, não temos uma Itália próspera, temos uma Espanha que vive neste momento numa realidade socialista assustadora e divisível, portanto está cada vez mais também dividida do ponto de vista entre daquilo que são os seus mini-estados, não é? Portanto, como eles se compartimentam em termos de regiões, e portanto sim, vamos ver se isto pode ser aqui um wake-up call de... Uma coisa é certa, Diogo, eu não investiria se não fosse um investidor europeu, se fosse um investidor americano, não punha o meu dinheiro na Europa, garantidamente, como tema de investimento. Tenho que o pôr, em parte dele, porque sou investidor europeu, portanto
Vives cá, não é? Apesar de viver Vives cá? num país que não tem a moeda euro, mas parte do meu legado histórico é euro, portanto vejo-me obrigado a olhar para a Europa como tema de investimento, mas minoritário, não. Se fosse americano, claramente não olhava para a Europa nos próximos 4 anos, porque de facto não augura nada, do ponto de vista económico, não augura nada de bom. Pois, eu também pá, pronto, acho que são novos tempos, vamos ver o que é que vai acontecer. E estamos cá para analisá-los, Sim, não é? Estaremos exatamente. cá para analisá-los. Estaremos cá, Deus queira que sim. Muito Senão, bem, meu se o caro. Putin não decidir mandar aqui uma bomba para cima de nós. Bate aí na madeira, se faz favor. Que Sim, ainda já está. Ainda temos muito caminho para percorrer. Caro Paulo, Cara, estamos a terminar os 35 estamos minutos bem, de sessão. sim, Pá, é o foi- que sempre ambicionamos, não é? É verdade, pá, fomos fiéis ao horário ambicionado, o que é um facto inédito e deve ser celebrado, portanto... Deve ser que celebrado. continue assim. Isto tem um nome. Tem? Tem um nome. Tem um nome. Isto Chama-se? chama-se Catarina Camboias, que é a minha fiel companheira, esposa e Que está muitas fielmente coisas. a aguardar a sua chegada a Tá. casa para, Sim, para receber o seu contributo nas tarefas domésticas tão importantes. Sim. Portanto, Muito bem. podes agradecer por estar a Meu caro. despachar aqui a edição. Um beijinho à Catarina Camboias por nos fazer cumprir o nosso horário. Cumprimentos lá em casa. Desfruta do teu serão em família e cá estamos para a semana para mais Paulo. um Capital Aberto. Um grande abraço, é sempre um gosto. Edição 40, Igualmente. edição especial.